Oi pessoal, eu sou a Ara, brasileira naturalizada. Este é o meu canal, onde você vê as informações sem canalice, sem oportunismo. E nesse vídeo eu vou falar com relação à postura de algumas pessoas que têm protagonismo político aqui no Brasil, como o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, e também alguns deputados do Brasil querendo intrometer nas eleições americanas e o que isso traz de ganho para o Brasil. Antes da gente começar a conversar, eu quero te convidar, já curte, já inscreve na canal. Você já curtiu? Você já se inscreveu? Não? Então faça isso. E eu tô aqui de lenço, eu amo lenço. Meu marido não gosta muito não, tá, galera? Mas eu adoro lenço e hoje eu vim aqui um pouco diferente de lenço. Vamos lá. Bolsonaro fez um vídeo em que ele chama Trump como o maior expoente da direita e ele diz que é bom que Trump vença porque Trump é o baluarte da paz. No governo do Trump, o mundo viveu a paz, como se Trump tivesse algum tipo de gerência ou autonomia na paz mundial. E Bolsonaro diz que a gente vê aí terrorismo acontecendo porque supostamente Trump não está no poder. E ele faz esse vídeo como se a opinião dele mudasse ou interferisse na eleição americana. Agora, eu faço a seguinte avaliação. Não tem lógica, nem de um presidente, no caso do Lula, de mostrar preferência. Eu penso assim, eu enquanto cidadã, você aí enquanto cidadão, você pode falar, eu prefiro Trump, eu prefiro Kamala e tá tudo bem. Lula como chefe de Estado não é uma posição que ele deveria tomar. Para ele, o mais importante deveria ser o Brasil, os brasileiros, a economia brasileira. Quem vai governar Estados Unidos não tem interferência no Brasil, a menos que Lula não esteja realmente preocupado com a economia, porque a eleição americana impacta no Brasil na questão da economia, porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China. Por óbvio, isso significa que há muito fluxo de importação e exportação entre esses dois países. A questão da valorização ou desvalorização do real frente ao dólar e com relação à Ibovespa. Só isso que deveria importar para um chefe de Estado brasileiro, seja ele Lula ou quem quer que fosse. Não importa se quem vai vencer é amigo, se quem vai vencer é do mesmo lado ideológico ou político, não faz sentido que Lula se manifeste nesse sentido. Ele tem que se posicionar como estadista, um democrata. Se Kamala vencer, ele dá os parabéns. Se Trump vencer, ele dá os parabéns, como qualquer estadista faz, porque esse é o decoro que a gente espera de um presidente e acabou, e não ficar demonstrando lado. A gente vê aí que a 538 tá falando que Kamala tá na frente com 48% dos votos e Trump com 46,5%, mas a gente sabe que tá muito acirrado na prática. Então, para brasileiro, não importa muito quem vai vencer lá nos Estados Unidos. Bolsonaro, por outro lado, diferente de Lula, ele é só um cidadão brasileiro, ex-presidente, mas é só um cidadão brasileiro. É normal que ele dê a opinião dele, é normal, só que eu acho inadequado porque ele é um ex-presidente. Na verdade, a gente sabe que uma vez presidente, sempre presidente. Tanto assim é que ainda hoje ele é chamado de presidente Bolsonaro, e Lula, quando era ex-presidente, também era chamado ainda de presidente Lula, porque a presidente nunca perde a presidência, né? O rei nunca perde a majestade.
Então, Bolsonaro ficar falando, lendo, né? Ficou muito claro, né? Que ele estava num teleprompter, que ele estava lendo, e depois ele põe aquele boné de Make America Great Again, como se Bolsonaro fosse americano, ou como se algum americano fosse votar no Trump, porque Bolsonaro falou para votar no Trump. Isso é aquela velha prática do brasileiro, dos políticos brasileiros, que a maioria deles faz o quê? Pega um poste ou qualquer persona que eles acham que é importante, que eles apoiam, eles falam para a população, vote no fulano, vote para a liberdade ou para não sei o que, cada um fala suas pautas e indica alguém para votar. Então eles estão habituados com isso, aí pega e tenta fazer isso para reverberar lá nos Estados Unidos, como se a opinião de Bolsonaro, de Lula, afetasse a eleição americana. Primeiro que o Brasil, a nível do mundo, de economia mundial, por mais que esteja no BRICS, no G20, por aí vai, não tem essa relevância toda, principalmente para a questão da eleição americana. Não faz muito sentido que dois presidentes, vamos chamá-los assim, um exercício, o outro former president, ex-presidente, fique nessa ignorância, porque esse papel que eles estão fazendo é de gente inculta, de gente ignorante. Mas isso não é um monopólio do Bolsonaro ou do Lula. Acreditem e pasmem, alguns deputados federais do PL saíram e foram lá para os Estados Unidos acompanhar a eleição americana. Aí eu lhe pergunto, para quê? Vai mudar o quê na vida do brasileiro? Inclusive, Nicolas Ferreira não foi. Nicolas alegou que não acha que a presença deles lá surta algum efeito. Ora! Lógico que não surte nenhum efeito. Eles vão pro oba-oba. Foi o filho do presidente, sempre ele, o Eduardo Bolsonaro, e foi também Felipe Barros, lá do PL Paraná, Felipe Barros, que eu falei aqui nos meus shorts, não sei se vocês viram, que ele estava em Dubai em maio desse ano, e o assessor dele, o Bruno, pegou um cara que ganhava, presta bem atenção, o assessor do Felipe Barros, ganhava mais ou menos R$22.500. Ele pegou um Uber, mais ou menos uma distância de 3,5 km, que dava 9 minutos, e foi para uma casa de striptease. Chegou lá, fez o pagamento normal do Uber, aí depois ele pediu esse reembolso lá na Câmara dos Deputados. Ele quis que você, a sociedade brasileira, a gente pagasse uma corrida para ele ir para uma casa de strip club. Essa gente que é Deus, pátria e família, lá numa casa de strip, por óbvio que ocorre muito tipo de prostituição, inclusive. Mas o pior nem isso. Ele além dessa contradição, ele ganhava mais ou menos 20 vezes mais que um trabalhador comum aqui no Brasil. E é uma tapa, assim, bem forte na cara da sociedade. É um tapa de doer na cara da sociedade brasileira. E muita gente fica no oba-oba. Fica no oba-oba de, tipo, nós contra eles, fica no oba-oba de se falar, eles falam, e o filho de Lula? Eu tô aí pro filho de Lula, eu quero analisar factos, não importa se de direita ou de esquerda. E esse Felipe acabou demitindo o assessor, né, que é sempre assim, eles demitem para não ficar, porque tá muito reverberado no momento, que Metrópolis que trouxe essa informação, aí depois eles indicam, porque cargo político em livre nomeação e livre exoneração, eles exoneram, depois acabam nomeando em outro lugar, às vezes até no governo do estado do Paraná, enfim, quando abaixar o poeira, que é isso que eles fazem. Mas aí ele vai para os Estados Unidos, um deputado federal, para ele acompanhar a eleição americana junto com o Dudu, Pendrive Banania,
como se isso importasse para o brasileiro, para a política brasileira. Não importa em nada. Eles querem oba-oba, eles querem aparecer e eles não entenderam qual que é realmente a função de um congressista brasileiro. E por óbvio, não é sair e ir para os Estados Unidos acompanhar uma eleição, estando nela Trump ou não. Um abraço, continue aqui assistindo o canal da Ara.